E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rierson Bruno Assunção, sou advogado criminalista, especialista em Direito Constitucional e professor das disciplinas de Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal. Esse é o início do nosso curso sobre Direitos e Garantias Fundamentais, totalmente gratuito. A ideia desse curso surgiu a partir de uma dificuldade que eu observei de alguns estudantes de não compreender muito bem esses direitos e garantias fundamentais do modo como estão na nossa Constituição, considerando que é de grande incidência em concursos esse tema, ainda mais hoje em dia que todo concurso praticamente tem direito constitucional, mesmo que não seja da área jurídica, e quando tem direito constitucional tem direitos e garantias fundamentais, é de suma importância entender esse tema se você quer fazer algum concurso. Então esse curso é voltado para quem quer fazer concurso, quem é estudante de direito e está começando a entender esse tema agora, e a qualquer pessoa que sinta a necessidade ou tenha a curiosidade de entender. Serão vídeos curtos, o curso terá uma pequena duração e os vídeos serão colocados tanto no YouTube quanto no Instagram, certinho? Vídeos curtos, portanto, conforme eu disse. Bem, a primeira coisa que eu peço a vocês é que tenham sempre um exemplar da Constituição em mãos ou o texto da Constituição na internet. O que importa é que seja atualizado. Vocês podem ver, é só colocar no Google Constituição da República Federativa do Brasil ou Constituição Federal e vocês vão ter acesso ao texto. O que importa é que esteja atualizado porque nós vamos trabalhar muito com o que está escrito na Constituição, certo? Partindo desse pressuposto, eu preciso agora que vocês entrem na Constituição e observem que ela é dividida em títulos. Nós temos o preâmbulo lá em cima e depois os títulos. Cada título tem seus capítulos, alguns capítulos têm seções, etc. O título com o qual nós vamos trabalhar é o título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º ao 17. Podemos observar que o título 2 tem 5 capítulos. Os 5 capítulos são: capítulo 1, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º. Capítulo 2, dos Direitos Sociais, artigo 6º a 11. Capítulo 3, da Nacionalidade, artigos 12 e 13. Capítulo 4, dos Direitos Políticos, artigos 14 a 16. E capítulo 5, dos Partidos Políticos, artigo 17. Vamos trabalhar nesse curso apenas o capítulo 1, o artigo 5º, que é dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Nada impede que em outro momento nós possamos estudar nacionalidade, partidos políticos, mas nesse momento, devido até à carga horária do curso, que será um curso pequeno, nós vamos trabalhar somente o artigo 5º, ok? Em outro momento podemos trabalhar os outros capítulos. Bem, vamos lá. Isto posto, precisamos entender que os direitos fundamentais, eles são decorrentes de um longo processo histórico. Não foi à toa que o legislador, o constituinte de 1988, colocou lá esse título dos Direitos e Garantias Fundamentais. Ele acompanhou uma construção histórica. Geralmente, para que se possa compreender isso melhor, essa evolução histórica, a doutrina fala de dimensões ou gerações de direitos. Existe uma celeuma, uma divergência entre qual seria o melhor termo, gerações ou dimensões, e a doutrina contemporânea elencou como melhor termo dimensões de direitos fundamentais. E por quê? Porque, de acordo com essa doutrina, o termo gerações daria a ideia de que, surgindo uma geração depois outra, a primeira ficaria obsoleta. Enquanto que, falando-se em dimensões, as dimensões coexistiriam, uma não se sobreporia à outra, ok? Então, trabalharemos com o termo dimensões de direitos fundamentais. A partir disso, precisamos ver quantas dimensões existem, como são essas dimensões. São 5 dimensões que a doutrina nos traz, a doutrina majoritária nos traz para estudo. A primeira dimensão, gente, ela surgiu com as primeiras constituições escritas. Ela tem a ver, é relacionada à ideia das liberdades individuais, aquele absenteísmo estatal. O Estado não pode fazer determinadas coisas em relação ao indivíduo. Tem a ver com aquelas ideias de liberdade individual do século XVIII. Aí nós precisamos entender
quais foram os principais documentos históricos que estiveram relacionados a essas liberdades individuais e a esses direitos fundamentais de primeira dimensão. Foram esses os principais documentos: a Magna Carta do famoso Rei João Sem Terra, de 1215, a Paz de Westfália, de 1248, o Habeas Corpus Act, de 1649, o Bill of Rights, de 1688, a Declaração Americana, de 1776 e a Declaração Francesa, de 1789. Então, entenda-se, direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles relacionados ao indivíduo, ao direito individual, ok? A partir daí, nós tivemos a Revolução Industrial Europeia no século XIX, situação social terrível, muita gente trabalhando muitas horas por dia, sofrendo com doenças, pobreza, etc. Viu-se a necessidade de ter direitos mais sociais, que não fossem só do indivíduo. Então, nós tivemos a concepção dos direitos fundamentais de segunda dimensão, que são os direitos sociais, culturais e econômicos. São direito de greve, direito os direitos trabalhistas, certo? São direitos mais sociais, não dizem respeito só ao indivíduo, porque os direitos de primeira dimensão não eram suficientes a garantir a correção de algumas desigualdades sociais. Então, os principais documentos que têm relação com a segunda dimensão dos direitos fundamentais foram a Constituição do México, de 1917, a Constituição de Weimar, de 1919, que foi a primeira república alemã, o Tratado de Versalhes, de 1919 também, e a Constituição Brasileira, de 1934. Certinho? Então, direitos fundamentais de primeira dimensão, direitos individuais, direitos fundamentais de segunda dimensão, direitos sociais, culturais e econômicos, ok? Depois tivemos os direitos de terceira dimensão, ou direitos transindividuais. Esses aí, gente, eles são mais característicos da sociedade de massa. É uma preocupação mais mundial, como preservação do meio ambiente, direitos do consumidor, direito de comunicação. São direitos que não estão abarcados nem pelos de segunda dimensão, nem pelos de primeira, porque são mais mundiais, não são só na esfera do indivíduo, do humano, ok? Então, primeira dimensão, direitos individuais, segunda, direitos sociais, terceira, transindividuais. Então temos a quarta dimensão, que dois autores muito famosos entendem diferentemente. Norberto Bobbio, que foi um grande pensador dos direitos humanos, diz que os direitos de quarta dimensão surgiram a partir dos avanços da engenharia genética. Seriam os limites em que o ser humano poderia se modificar. Então, os direitos a determinadas questões, impossibilidades de modificações genéticas, deveriam ser a preocupação dos direitos fundamentais nesse caso. Ok? Entendido? Outro autor, chamado Paulo Bonavides, entende que os direitos de quarta dimensão seriam aqueles decorrentes da globalização política, e diria um direito mais à democracia, à informação, pluralismo, seria a consolidação do Estado democrático, ok? E temos ainda os direitos de quinta dimensão, que o próprio Paulo Bonavides elencou em um artigo chamado A Quinta Dimensão de Direitos Fundamentais. Ele diz que o direito de quinta dimensão é o direito à paz, certo? Então são 5 dimensões, conforme vimos. Primeira dimensão, individual. Segunda dimensão, social. Terceira dimensão, direitos transindividuais, preocupação mais global. Quarta dimensão, nós temos essa divisão: engenharia genética, Norberto Bobbio, Paulo Bonavides, a globalização política. E a quinta dimensão é direito à paz. Entendido, gente? Vamos prosseguir. Temos, então, que diferenciar os direitos e as garantias fundamentais. Por que a gente fala direitos e garantias fundamentais e não só direitos fundamentais ou não só garantias fundamentais? É o seguinte: o direito fundamental, ele é a prerrogativa, a vantagem, o bem que você tem na Constituição. E a garantia é a forma que você tem de exercer aquela prerrogativa, aquela vantagem. Então, se por exemplo, eu tenho o direito à liberdade de locomoção, eu exerço ele através de uma garantia.
que pode ser o habeas corpus, que é um remédio constitucional. Então eu tenho o direito e o instrumento. A diferença entre garantia e remédio constitucional é que o remédio constitucional é uma espécie do gênero garantia. A garantia é um instrumento, ela pode ser através de uma lei, como a proteção a cultos e suas liturgias, pode ser através de uma lei, ou a liberdade de locomoção, o direito à informação, no caso do mandado do habeas data. Nós temos habeas data, mandado de junção, habeas corpus, diversos remédios constitucionais que nós vamos trabalhar. Só precisamos agora, nesse momento, entender essa diferenciação. Garantia e remédio constitucional. Remédio constitucional é espécie, garantia é gênero. Direito é o bem e a vantagem que você tem na Constituição e a garantia é um instrumento. Ok, gente? Vamos prosseguir. Temos as características dos direitos fundamentais. A primeira característica é a historicidade. Conforme eu disse a vocês, os direitos fundamentais eles são decorrentes de um longo processo histórico. Eles foram pensados, foram concebidos a partir de um longo processo histórico. Não surgiram repentinamente, ok? Segunda característica é a universalidade. Os direitos fundamentais, eles têm como destinatários todos os seres humanos. É a ideia de que o ser humano, o indivíduo, ele tem direitos que são superiores ao próprio poder que concedeu esses direitos, entendeu? Ele tem um direito em frente ao Estado. Outra característica é a limitabilidade. Esses direitos eles não são absolutos. Eles podem conflitar muitas vezes, como o direito à honra e o direito à liberdade de expressão. Ocorre muito esse conflito. E como é que os conflitos eles serão dirimidos? Através ou de um mecanismo da própria Constituição ou através de um juiz ou intérprete. Ok? Então, direitos não são absolutos. A característica dos direitos não serem absolutos é a limitabilidade. Outra característica é a concorrência. Direitos podem ser exercidos ao mesmo tempo. Muitos direitos não excluem outros. Você pode exercer a liberdade, seu direito à propriedade, seu direito à vida, tudo ao mesmo tempo. Uma coisa não exclui a outra. Irrenunciabilidade também. Os direitos eles podem não ser exercidos, mas não podem ser renunciados. Certo? Você pode não exercer muitas vezes alguns direitos seus, como o próprio direito à propriedade que eu citei. Eu posso não exercer meu direito à propriedade, mas se eu quiser eu posso. Ok? Inalienabilidade. Os direitos fundamentais são indisponíveis. Eles não têm conteúdo, valor econômico, então eu não posso me desfazer dos meus direitos fundamentais economicamente, ok? E eles também têm a característica da imprescritibilidade. Eles não deixam de ser exercidos pelo decurso, não deixam de poder ser exercidos pelo decurso do tempo. A prescritibilidade, gente, é a prescrição, para quem não é da área do direito, é a perda de alguma faculdade processual, de alguma faculdade jurídica, pelo decurso do tempo. Passa o tempo e você não pode mais fazer aquilo, ok? Não é o caso do direito fundamental. O direito fundamental é imprescritível. E temos também a característica da constitucionalização. Os direitos fundamentais, eles estão consagrados na Constituição. Apesar de eles não serem sinônimos de direitos humanos, na verdade o conteúdo deles é mais ou menos a mesma coisa, mas os direitos fundamentais, eles estão na Constituição. Direitos humanos, eles são regras jusnaturalistas, ideias, concepções que podem ou não estar na Constituição, mas que sempre podem em algum momento estar lá, ok? Uma coisa que eu acho interessante a gente ler é o parágrafo 2º do artigo 5º, que ele fala: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Certinho, pessoal? Então, por hoje, pelo avançado do tempo, já vamos concluir. Vocês continuam lendo a Constituição, é bom já dar uma lida para adiantar. E a gente prossegue sobre esses direitos e garantias fundamentais amanhã, certinho? Agradeço quem assistiu. Quem estiver no YouTube, ativa o sino para receber as notificações, se inscreve no meu canal. Quem estiver no Instagram, me segue, que a gente posta muita coisa sempre sobre direito constitucional, direito penal e direito processual penal. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.